João escreve à igreja de Éfeso uma importante mensagem que Jesus Cristo passou para ele, para que ele pudesse passar para a igreja. Nós vamos trabalhar isso nesse vídeo, então fique conosco. Ao final dele nós vamos fazer uma oração também pela sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus, a sua casa e a sua família. Hoje nós estamos com mais um vídeo para a nossa edificação em Cristo Jesus, que está escrito em Apocalipse capítulo 2. Se você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, coloque no seu sininho de notificações a opção de todos e dê o seu like se você gostar do conteúdo em nome do Senhor Jesus. O texto diz assim, a partir do versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes como mentirosos. Sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Versículo 7. Nós então estamos na sequência do livro de Apocalipse. E aqui quem escreve é João. João, que foi exilado na ilha de Patmos no período de Domiciliano. E esse João, ele tem a revelação de Deus para escrever essa carta para as igrejas e também para o povo de Deus de uma forma geral em todos os séculos. Tanto é que hoje nós estamos lendo esse texto e estamos meditando. Bom, aqui o versículo 1, para a gente já adiantar, diz assim, ó, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Então a carta, este pedaço dessa carta é endereçado ao anjo da igreja de Éfeso e à igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra, na sua direita, as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. É a mesma referência de lá do capítulo 1, versículo 20. Depois, se você quiser dar uma olhada, no capítulo 1, versículo 20, está escrito a mesma coisa. Quando João viu assentado, ele estava, melhor dizendo, ele estava no meio dos 7 castiçais e tinha na sua destra as 7 estrelas. E a explicação também está lá. As 7 estrelas são os 7 anos da igreja. E os 7 castiçais são as 7 igrejas. Jesus, então, manda essa mensagem através de João para a igreja, dizendo, olha, quem está dizendo para vocês, quem está falando com vocês, é quem tem o governo da igreja, é quem tem o domínio da igreja, e é quem passeia e anda no meio da igreja, conhece tudo, sabe tudo, entende todas as coisas. Então, este dono da igreja, se podemos dizer assim, a carta aos Efésios vai dizer, por exemplo, que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. A carta aos Colossenses vai dizer que a igreja é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, como dono da igreja e como dominador da igreja, e quem passeia no meio da igreja, é quem está enviando essa carta através do servo dele, o João. Ele vai dizer para esta igreja, naquele período, para a igreja de Éfeso, é preciso a gente entender isso, porque, por exemplo, quando você olha para a igreja de Éfeso, nesse período aqui, que é por volta de quase 100 depois de Cristo, João deve ter escrito isso aqui por volta de 96, 98, alguns oscilam entre 96 e 98, mas dentro dessa faixa, na década 9 do período do primeiro século. Então ele escreve isso para a igreja, e essa igreja desse período aqui é diferente, é a mesma igreja, porém o termômetro espiritual dessa igreja
é diferente daquela lá do comecinho, aonde Paulo foi pregar, onde Paulo foi ministrar e ganhou muitas almas para Cristo, muitas pessoas se converteram, muitas pessoas abandonaram as práticas de idolatria, muitas pessoas abandonaram as práticas de ocultismo, houve um avivamento na cidade de Éfeso quando Paulo começou a ministrar, porque na terceira viagem de Paulo se fixou em Éfeso, porque era uma cidade muito estratégica, e começou a pregar ali, ganhando muitas almas, ganhando muitas vidas para o Senhor, e consequentemente o avivamento se expandiu através da cidade de Éfeso, em particularidade na igreja de Éfeso. Então, notem, a igreja de Éfeso naquele período, cerca de 40 anos antes dessa carta aqui ser escrita, era uma. E a igreja lá daquele período, que já é o período que está sendo escrita essa carta, é outra. É uma igreja sendo com uma qualidade diferente. Por que eu estou falando isso? Porque você vai entender o tema principal, ou o versículo principal do que Jesus estava querendo dizer para essa igreja. Eu sei as tuas obras, versículo 2, eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer, que não podes, em outras traduções está escrito, suportar os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e os achaste como mentirosos. Bom, primeiro, eu sei as tuas obras. Ele anda no meio da igreja, então ele sabe tudo que a igreja faz. Não tem como esconder nada do ponto de vista de Deus. Eu sei o teu trabalho, ou seja, a sua labuta, como você se desempenha, como você trabalha de forma árdua, de forma incansável. Eu sei que você faz isso. Aí, Jesus Cristo mandando João escrever para a igreja. Pois bem, eu sei também a tua paciência, ou seja, eu sei que você está perseverando ali e na tribulação, nas dificuldades, e como diz lá no texto de Tiago, por exemplo, vai produzir no cristão, quando ele passa por dificuldades, adversidades, tribulações, a paciência é experiência, experiência é esperança, e por aí se vai. Então ele sabe também da paciência que a igreja de Éfeso tem, e que não pode suportar os maus, né? E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são. São mentirosos, e achaste esses mentirosos. Nesse período, a igreja também está passando por falsos mestres, falsos ensinadores, pessoas que estão dizendo que são, quando na realidade não são. Por exemplo, estão dizendo que são apóstolos. Nós sabemos que o último apóstolo da igreja, o último apóstolo, foram 12, né? E esse último apóstolo, ele morreu, foi João. João morreu e foi o último apóstolo. Jesus Cristo não levantou ninguém mais como apóstolo. Levantou como pastores, levantou como presbíteros, como evangelistas, como pessoas cheias da unção, cheias da graça de Deus. Mas com o ministério apostólico foram só os 12. Você vai lembrar, por exemplo, lá no capítulo 1, quando a igreja ela já está começando as suas atividades ali, Pedro vai chamar os irmãos, a liderança da igreja, vai dizer, olha, vocês sabem muito bem que o Judas ele se suicidou. E o Judas deixou agora uma cadeira. E a gente precisa ocupar essa 12ª cadeira. E foi estipulada ali um critério para que as pessoas que estivessem atuando, estivessem trabalhando ali na igreja, pudessem ocupar aquele cargo. Não era todo mundo. Você vai notar que no dia que as pessoas foram batizadas, tinham uma centena de pessoas, tinham várias pessoas. Jesus Cristo foi visto por mais de 500 pessoas e no dia de Pentecostes, no dia que eles foram cheios do Espírito Santo, tinham mais de 120 pessoas, se não me falha a memória. De 120 pessoas, só 2 pessoas estavam dentro dessas qualificações que o Pedro, juntamente com a diretoria da igreja, estipulou. Só 2. De 120, mais de 120 pessoas, só 2 estavam na condição. O que aconteceu? O que aconteceu é que o critério que fora determinado ali era um critério específico, um critério que não poderia ser colocado de lado. O apóstolo deveria ter sido ensinado por Jesus, deveria ter sido batizado no ministério de Jesus. Uns critérios que assim, são bem íntimos. Então, só quem realmente passou pelo ministério de Jesus, realmente que poderia ser apóstolo dele. E só tinham 2. Bom, acontece isso nos dias atuais? Também acontece. Deus já mostra aqui na pessoa do Espírito Santo, através dessa carta, muitos que se diziam ser apóstolos naquela época de João, e não são.
Quando é que a igreja reconhecia? Quando ela fazia análise, ela analisava. Não era todo que dizia, Senhor, Senhor, eu sou apóstolo, agora me aceita aqui no meio do povo. Que era assim, não. O critério era muito rigoroso, era muito sério. Então, a igreja aqui está sendo louvada porque não está aceitando no meio dela pessoas que se dizem ser o que não são. Nós precisamos ter esse critério, nós precisamos tomar esse cuidado também. Ó, dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Então, aqui está também falando sobre a questão da labuta, da questão do trabalho da igreja. A igreja tem trabalhado, a igreja tem sido fiel, incansável. O versículo 4, agora vai dizer o seguinte, porém, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Olha que coisa incrível. O versículo 3 vai dizendo assim, e sofreste, tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. E ele vai dizer assim, tenho porém, versículo 4, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Como é que pode isso? Ele está louvando a igreja, ele está falando da igreja de uma forma muito exaltando a igreja. Você tem trabalhado, você tem sido fiel, você tem sido isso, aquilo, outro. E aí ele vai dizer assim, tenho porém contra ti que você deixou o primeiro amor. Então a igreja ela atuava, a igreja ela trabalhava, a igreja ela servia ao Senhor Jesus, mas ela tinha esfriado no contexto do amor, aquele primeiro amor. E aí a gente volta lá naquele assunto que eu falei para vocês. A igreja ela renunciava o pecado. A igreja de Éfeso, lá, quando Paulo pregou, quando Paulo ganhou muitas almas, ela renunciou aos pecados, ela abandonou as práticas do pecado, ela abandonou aquilo que Paulo pregava, que dizia ser errado, que ele, com base nas Sagradas Escrituras, a igreja acatava, a igreja simplesmente colocava no seu coração e dizia, não, a partir de hoje eu vou seguir a risca essa palavra. E aqui ele está dizendo, você abandonou o primeiro amor. Você deixou essas práticas de lado. Você continua sendo fiel, você continua fazendo aquilo que é correto, aquilo que é certo, mas não tem mais aquele fervor, mas não tem mais aquela essência, mas não tem mais aquele vigor, sabe? Como eu posso dizer, eu tenho que colocar uma figura de um relacionamento, um casamento, aquele casamento do primeiro ano, do primeiro mês, que seja, aquele casamento bem fervoroso, né? Aquele casamento que está naquela essência e tal. 15, 20, 30, 40 anos depois, a esposa continua amando o esposo continua amando a esposa. Mas não é mais aquela coisa toda que era no começo. Há possibilidade de uma mulher amar viver com o seu marido sem amá-lo? Há possibilidade de um marido estar com a sua esposa sem amá-la? É uma coisa que a gente precisa analisar. Aqui a igreja está sendo criticada pelo fato dela estar servindo, trabalhando, porém não estar mas com aquele amor, com aquela, como que eu posso dizer, aquele ardor no seu ser em servir, não somente, mas servir com toda a essência, com todo amor. E o próprio Senhor Jesus vai dizer, volta ao primeiro amor. Versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste. Quando é que você parou de fazer isso? Lembra quando vocês pararam de viver isso para comigo. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. A gente volta lá para aquela figura do capítulo 1, versículo 20, aonde estava o Senhor Jesus. E até no capítulo 2 vai falando que ele está no meio dos 7 castiçais, rodando no meio dos 7 castiçais. Se eu tenho 7 castiçais aqui, eu estou rodando aqui no meio deles e eu quero tirar um do lugar, o que vai acontecer com esse um? Simplesmente vai sair do meio daquela situação ali, vai perder a comunhão, vai perder. E quando a igreja, olhando para a história da igreja de Éfeso, alguns anos depois, ela parou de existir, ela deixou de existir, ela simplesmente acabou. Já quando chegou no segundo século, no começo do segundo século, ela deixou de existir, segundo a história. Por quê? Porque ela não acatou aquilo que precisava ser acatado. Arrepender e praticar as primeiras obras. Praticar as primeiras obras, voltar àquilo que vocês deveriam fazer. Eles estavam fazendo algumas coisas que Jesus estava dizendo, parabéns porque vocês estão fazendo isso, mas estavam se esquecendo de outras. A igreja nos dias atuais, ela precisa entender que nós não podemos perder o primeiro amor. E as pessoas estão confundindo o que é primeiro amor. O que é primeiro amor no quesito igreja? Quando a gente olha primeiro amor no quesito igreja, é totalmente diferente do primeiro amor de um relacionamento conjugal no sentido de relacionamento no todo. É diferente. É diferente porque o Senhor ele vai chamar as pessoas para que ela
para que elas venham viver com ele. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Significa que ela cometeu algum erro e esse erro que ela cometeu foi agregando outros erros e outros erros. E, consequentemente, foi esfriando espiritualmente, porém ela continuou com as suas atividades. Mas as obras não estavam adiantando muito, porque o amor que elas teriam que ter já estava frio. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar. Então, voltando àquele quesito lá das primeiras práticas da igreja de Éfeso, eles simplesmente tinham um coração voltado para o Senhor. E hoje, nos dias atuais, não é diferente. Como é que a gente aplica isso aqui? A gente pode aplicar da seguinte forma: como nós estamos diante do Senhor como igreja, e como também nós estamos diante do Senhor como indivíduos. Se o Senhor Jesus anda no meio do seu povo, e se o Senhor Jesus está dentro de nós, o que ele está vendo, o que ele está enxergando, qual é a maneira que ele está vendo? Será que ele falaria a mesma coisa que ele está dizendo aqui para a igreja de Éfeso? Volta ao primeiro amor, se arrepende, senão eu vou tirar você do meio do meu povo. Ou ele vai dizer, bom, você está trabalhando muito bem, você está servindo muito bem, você está fazendo as coisas muito bem, o seu amor por mim continua o mesmo. A gente precisa entender. E no quesito grupo, igreja, como é que a igreja está se portando hoje? Se Jesus andar no meio da igreja, ou melhor dizendo, ele está andando, qual é a perspectiva dele? Qual é o prisma? O que ele está enxergando no meio da igreja hoje? Será que ele está enxergando hoje pessoas que estão fazendo subterfúgios para poder chamar um público para dentro da igreja, mas não verdadeiramente a conversão, não verdadeiramente o poder de Deus, não verdadeiramente a mensagem das Sagradas Escrituras? Será o que ele está olhando dentro da igreja? É preciso a gente analisar, é preciso a gente observar. E aqui ele está dizendo, lá no versículo 1, ele diz assim, ó, fala ao líder da igreja, olha só, escreve ao anjo da igreja que está em Efésio. Ao anjo da igreja, escreve ao pastor da igreja, fala com o pastor da igreja. O pastor da igreja precisava ouvir essa mensagem e passar essa mensagem para a igreja, porque ele é o condutor do rebanho. Ele é quem está conduzindo o rebanho. Nós, como pastores, estamos conduzindo o rebanho. Estamos conduzindo de que maneira que nós estamos conduzindo esse rebanho? Ele vai dizer para a liderança da igreja, olha, vocês estão trabalhando bem, vocês estão trabalhando legal, mas vocês estão se esquecendo das primeiras obras que vocês fizeram lá atrás. Vocês abandonaram aquelas obras. Ele vai dizer o seguinte, olha, vocês aborrecem as obras dos nicolaítas, que eu também aborreço, eu também não gosto. Ele vai dizer que vocês têm fé, ou melhor dizendo, vocês têm paciência, vocês estão com o coração voltados, mas vocês não têm mais amor. Que coisa terrível. Ele manda isso então para o líder da igreja. Escreve lá para o anjo da igreja e fala para eles lá, para a igreja, como é que eles estão, como é que eu estou enxergando eles. E o que eles precisam fazer para que cheguem no centro da minha vontade. Para que eles cheguem no contexto do que eu quero, da maneira que eu quero, do jeito que eu quero. Escreve lá e diga para eles qual a forma que eu quero. E aí a igreja precisava ouvir. E nós hoje também precisamos ouvir. Qual é a mensagem que Cristo quer passar para nós? O que Jesus quer dizer para nós? O que Jesus quer dizer para nós através dessa carta de Apocalipse à igreja de Éfeso? Como é que está o seu amor para com Cristo? Se esfriou? Como é que está o meu amor para com Cristo? Será que esfriou? Será que eu ainda sirvo, mas eu ainda não consigo amá-lo? Será que eu estou fazendo as coisas que eu fazia antes, porém agora sem mais aquele ardor no meu coração? É preciso eu analisar esses fatos, é preciso analisar isso e voltar, se eu não tiver no primeiro amor, voltar ao primeiro amor, voltar, porque do contrário eu vou estar sendo uma pessoa desagradável aos olhos de Deus. Desagradável porque ele vai dizer assim, se você não voltar, eu vou tirar você do meio dos outros castiçais. Ou seja, não está agradando. Talvez as coisas que eu estou fazendo, eu acho que estou agradando, mas eu não estou agradando. Talvez eu, como líder da igreja, quero um rebanho cheio, lotado. Maravilha, glória a Deus. Mas o que eu estou fazendo para que isso aconteça? Eu estou levando as pessoas a Cristo Jesus? Eu estou levando as pessoas até a cruz do Calvário para que elas se arrependam, para que elas façam exatamente como Jesus fez, se arrepender e mudar as suas práticas? Jesus, no caso, não precisava fazer isso, mas ele simplesmente abdicou de sua vontade, do seu querer. E nós também precisamos abdicar da nossa vontade, abrir mão do nosso querer e seguir a Cristo Jesus como eterno, único, exclusivo Salvador de nossas vidas. Será que eu estou levando as pessoas a Cristo? Será que ao transmitir essa mensagem eu estou transmitindo Cristo para as pessoas? Será que eu estou evangelizando nesse canal, nesse veículo de comunicação, eu estou apresentando Cristo às pessoas? Será que você, na sua forma como cristão, você está apresentando Cristo? Ou nós estamos apresentando uma outra forma para que Cristo esteja em segundo plano e as outras coisas fiquem em primeiro plano? Porque quando nós estamos num relacionamento, nós estamos pensando na pessoa que nós estamos casados. Lá no começo, sabe?
fulano. Eu vou comprar um bombom na rua, eu tenho que comprar para fulano primeiro. Aquela coisa, né? Maravilhosa. Depois de 15, 20 anos, 30 anos, quem sabe? Será que esse amor ainda está no coração dessa pessoa? Depois de tanto tempo, será que eu ainda priorizo a Cristo Jesus? Ou eu deixei de amá-lo como ele verdadeiramente merece? É preciso que nós entendamos isso. E esse texto aqui, da carta do Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, nos dá exatamente esse caminho para que a gente entenda. Porque do contrário, nós vamos ficar exatamente como a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso não teve um destino muito bom, porque ela não obedeceu à mensagem das Sagradas Escrituras. Que o Espírito Santo de Deus abra o seu entendimento, o meu entendimento, o nosso entendimento, para nós voltarmos às nossas práticas de lá do comecinho, e nós entendermos o que nós precisamos fazer. Se nós estamos na linha, no propósito de Deus, no centro da vontade de Deus, maravilha, glória a Deus. Que Deus abençoe nossas vidas. Mas se nós não tivermos, é sempre tempo, tem tempo da gente voltar às práticas das boas obras, das obras que verdadeiramente agradam ao Senhor, que fazem as coisas segundo a vontade do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus. Essa mensagem vai ao coração dos teus filhos e que abençoe os teus filhos para que eles possam cada vez mais estar no centro da tua vontade. Eu os abençoo em nome do Senhor Jesus e creio nas obras espirituais que o Senhor está realizando através dessas mensagens para a glória do teu nome. E eu te glorifico. Edifica então o teu povo, meu Deus, para a glória do Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus.